Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez o quarto vídeo daquela nossa série de manual de como ser um apostador lucrativo. Eu passei o nosso primeiro, segundo e terceiro passo e agora vim aqui para dentro do estúdio para poder mostrar para vocês aqui na prática de como a gente faz isso, tá? Porque é muito fácil você falar, muito fácil você fazer um vídeo explicando, mas fazer eu acho que mostra melhor para vocês da forma que a gente trabalha, é mais transparente com vocês e também acredito que ajuda bastante, tá? Então vamos lá. Como eu falei pra vocês, as três ferramentas umas três ferramentas muito boas, vai do layout, vai do que você se acostuma. SofaScore, FlashScore e R10. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, o que eu mais me adaptei, o que eu mais utilizo é esse aqui, é o SofaScore. Eu separei aqui um jogo muito bom, tá? Esse jogo vai ser dia 20 de março, no caso amanhã, tá? Vocês vão estar vendo esse vídeo aí bem depois. Mas eu busquei esse jogo aqui para poder trazer algumas análises do que eu busco, do que eu utilizo o aplicativo, de que forma eu utilizo o aplicativo, para vocês entenderem e estarem conseguindo fazer da casa de vocês também sozinhos, tá ok? Então bora pra lá, cima. Aqui é o SofaScore, aplicativo que eu mostrei pra vocês. Você consegue ter uma noção aqui de tudo que você quiser de buscar de estatística, você consegue ver aqui, tá? Eu tentei buscar esse jogo aqui, é um jogo muito bom que vai acontecer amanhã entre Croácia e França, tá? Às 4h45 da tarde. Aqui para vocês verem, para vocês começarem a ter noção aqui, ó, você já tem acesso aqui até algumas odds, ó, o aplicativo disponibiliza para vocês aqui algumas odds. Aqui tá aparecendo o Bet365, mas cada hora é uma casa diferente que aparece aqui, tá? Então você já consegue ter uma base ali. Ah, esse time aqui tá vindo como favorito, esse time aqui não tá vindo como favorito. Bem antes de você abrir o site, tá? Ele já te dá uma noção ali. Se você quiser, você clica aqui, ó. Abre até mais, tá? Abre chance dupla, primeiro tempo, empate anula, ambos marcam, gol. Tudo que abrir na casa ali, que eles estão, no caso, fazendo a propaganda, né? Porque isso aqui é uma propaganda da Bet365. Vira e mexe, tem outras casas aqui. Eles botam as odds dessa casa que eles estão fazendo a propaganda, tá? Ah, Thiago, mas você consegue ter uma noção aí das outras casas, mesmo que eu não utilize a Bet365? Consegue, cara, consegue. Porque hoje em dia, ainda mais nesses jogos grandes, como por exemplo, aqui eu tô pegando um jogo de Nations League, Croácia contra França, um jogo gigante. A diferença das odds entre uma casa e outra muda pouca coisa, tá? Então, por aqui você consegue ter uma noção sim de como estão as odds em cada mercado, tá? Que você tá querendo buscar. Logo aqui embaixo, você já abre o site aqui, já vem a provável escalação. Ah, Thiago, essa aí é a escalação certa? Não, jogador. Isso aqui é uma escalação que o SofaScore supõe que vai ser, tá? Cada jogador aqui, mediante as suas partidas na temporada, vai tendo uma nota. E conforme essas notas vão saindo, eles fazem uma média dessa nota e cada jogo aqui, ó, essa nota tá diferente, tá? Por exemplo, o Mbappé tá nota 7,20 aqui. Isso aqui são do que? É a nota que os jogadores ganharam durante a temporada, é uma média dessas notas, tá ok? Então, eles sempre colocam aqui também, tá? Logo abaixo, você consegue visualizar aqui os técnicos e você consegue visualizar também as pessoas ausentes. Na França, o Thuram está fora desse jogo. E na Croácia, Sukic, acho que é assim que se fala o nome desse jogador. O Sukic está fora também. Outras informações você consegue achar aqui também, tá? Olha só. Logo aqui na esquerda do site, é claro que se você abre esse aplicativo, se você está abrindo esse aplicativo pelo celular e não pelo computador, vai abrir de uma forma diferente, tá, gente? Os layouts são totalmente diferentes, mas as informações que você acha lá, você consegue achar aqui, as mesmas, tá ok? Então, vamos lá, olha só. Aqui você consegue ter, logo na esquerda, que você consegue visualizar, ó, data, horário, local de onde vai acontecer, você consegue visualizar o estádio e o país, no caso, a cidade, independente do time que você for escolher, né? No caso aqui é país, porque é jogo entre seleções, a Croácia contra a França, o jogo vai ser na Croácia. E diz aqui qual estádio que será, tá? Logo abaixo você consegue ter noção do árbitro que vai apitar a partida, tá? Espenhescas, um árbitro, não sei se eu tô sendo burro, mas eu acredito que essa bandeira aqui seja na Noruega. Posso estar errado, mas acredito que seja da Noruega essa bandeira aqui. Acredito que seja um árbitro norueguês. Se você clicar aqui, ó, você abre todas as informações desse árbitro, tá? Como eu falei, pela bandeirinha aqui,
Noruega, tá? Árbitro de 36 anos. Ali mantém a média do árbitro, tá? De cartões. Você viu ali? Que passa as últimas partidas que ele apitou, ó. Apitou Estrela Vermelha e Barcelona pela Champions League. Apitou alguns jogos aqui lá na Noruega. Apitou Conference League. Apitou Brestois e Real Madrid. Ou seja, um árbitro de bagagem. Você consegue ver aqui, ó. Dois jogos aqui na Liga dos Campeões. Sport Dortmund, Feyenoord e Inter, tá? Rangers e Fenerbahçe. Ou seja, só jogos gigantes que esse árbitro aqui apita, tá? Você consegue ter uma noção disso por aqui. Só clicar aqui. E aqui embaixo, ó, do nome do árbitro, a gente consegue ter a noção ali da quantidade de, ó, cartõezinhos que ele dá, tá na partida, tá ok? Média de cartões amarelos, 3.46 por partida e média de 0.11 cartões vermelhos por partida, tá ok? Então, é um árbitro aí que dá poucos cartões amarelos, tá? Pouquíssimos cartões vermelhos, tem uma média muito baixa aí, tá? Então, você consegue ter uma noção por aqui, tá ok? Outra informação que você acha aqui no site... Uma coisa muito importante, cara, que pra mim é muito útil isso aqui, pra mim eu utilizo todos os dias, tá? É o quê? Como vocês sabem, gente, existem milhares de jogos durante o dia, existem milhares de campeonatos e existem milhares de streamings hoje em dia que transmitem o campeonato. Aqui no SofaScore você consegue saber onde está o jogo transmitido. Você não precisa ficar procurando, caraca, campeonato alemão é só no YouTube, só na Casa TV, tem que ver qual jogo vai passar, pô. Conference League, não passe em lugar nenhum. Será que vai passar em algum canal, em alguma coisa aqui? Aqui você consegue ter noção de tudo. Olha só, tá vendo? Amanhã esse jogo vai ser transmitido na Disney Plus e na Sport TV. Muito simples. Eu quero ver o jogo. Não sei onde está passando. Simples, eu abro o aplicativo ali na sua... Eu faço isso todo dia, gente. Pra todos os jogos eu faço isso. Eu abro o aplicativo ali no SofaScore, vou lá, clico no jogo, por exemplo, se vai ser Croácia contra a França, clico lá, vejo ali, Disney, ok. Vou lá, boto na Disney, assisto o jogo. Ou seja, facilita muito e é muito bom. Com apenas poucos cliques você consegue ter noção da onde está sendo transmitido o jogo, tá ok? Como eu falei pra vocês, na maioria do site aqui vai ter odds espalhadas aqui pelo site, tá? Pra você ter uma noção de como tá a cotação de cada coisa nessa partida. E aqui não é diferente, tá? Aqui tem, ó, a cotação de over 2,5 gols na partida, a cotação de ambos marcam, tá? E tem algumas estatísticas, tá ok? Ó, a França sofreu 5 gols. Ambas equipes marcam, bateu em 4 de 5 desses confrontos aqui. Menos de 10.5 escanteios de 5 em 5, ou seja, em 5 dos 5 bateu menos de 10.5 escanteios, tá vendo? Você consegue ter uma noção das estatísticas do jogo mais a fundo, tá? Aqui você consegue, ó, sem derrotas, a França, já a Croácia já tá 3 jogos sem vitórias, sofreu 4 gols, ou seja, são estatísticas que você consegue se aprofundar bastante. Aqui tem várias estatísticas, tá? Então, logo mais abaixo você consegue ter uma noção aqui de uma coisa que eu analiso muito antes de fazer qualquer análise. Vocês repararem aqui no site, vocês são viewers frequentes aqui, vocês veem que no YouTube, sempre que eu gravo vídeo de análise para vocês, eu desço aqui embaixo nessa parte do site. Para quê? Para conseguir ver os confrontos anteriores. Thiago, mas você vê só os confrontos dos dois times juntos? Não, eu vejo os confrontos anteriores das equipes, tá? Por exemplo, a Croácia jogou aqui, ó, alguns jogos no ano passado, aqui no final do ano passado, pela Nations League. Eu vou acompanhar esses jogos aqui. Por quê? Porque aqui se trata de uma forma diferente, né? Aqui são confrontos entre seleções. Nós não estamos em Copa do Mundo, estamos em data normal. E como vocês sabem, as seleções jogam poucas vezes, né? Então não tem como você se basear de uma coisa que aconteceu lá em 2022 para uma coisa que aconteceu para um jogo de agora, em 2025. Você não pode. Se você for olhar aqui, você vai achar jogos bem antigos, tá? Então, como eu tô buscando analisar aqui jogos de seleções, eu vou estar tentando buscar ali pelo menos as últimas 5 nos últimos 6 meses, tá? Vou tentar buscar um confronto nos últimos 6 meses. Por quê? Porque a seleção não tá muito diferente. Por se tratar de jogo de seleção, cada hora as seleções estão com jogadores novos escalados, estão com escalações novas. Por quê? Um se machuca, o outro fica lá em fase ruim, o outro se aposentou. Então, sempre tá mudando as seleções. Então, você tenta buscar ali, quando você vai fazer uma análise de seleção, você volta ali para os últimos
5 jogos nos últimos 6 meses ali, que não vai mudar muita coisa. Agora, se você tá fazendo uma análise de um time, por exemplo, como eu dei exemplo no vídeo anterior, falando sobre Liverpool e Wolverhampton. Se o Liverpool e o Wolverhampton se enfrentam toda hora, tem praticamente 2 jogos de cada time desse por semana, eu vou olhar aqui, ó, os 5, 10 confrontos aqui, últimos aqui. Vou dar uma olhadinha aqui. Ah, Thiago, vou abrir o site. Cheguei, abri a MC aqui, vi que o over 2,5 tá odd 2,10. Então, o over 1,5 deve estar o quê? Odd 1,30, 1,40, ou seja, uma odd boa, uma cotação boa. O que eu vou fazer? Vou chegar aqui e vou ver aqui, pô, se eu quero buscar o over 1,5, deixa eu dar uma olhada aqui nos últimos jogos da Croácia. A Croácia aqui, nos últimos 6 jogos, 2 não bateram over 1,5 e todas as outras bateram over 1,5. A maioria dos outros jogos acima de 1 over 1,5. Ou seja, é uma estatística que dá pra buscar. Ainda mais se a gente vai comparar com o time da França, que também, nos últimos 6 jogos, só apenas 1 não bateu over 1,5. Ah, então não. Então essa bet é boa. Por quê? Porque ela bateu frequentemente para os 2 times, tá? É uma forma que eu analiso, é uma forma que eu utilizo bastante, tá ok? Ah, Thiago, mas eu quero ver sobre um time, eu quero apostar no mercado de resultado. Eu quero apostar em mercado de vitória. Tá bom. Se você vai pegar um confronto entre times que jogam no mesmo campeonato, por exemplo, entre times Vasco e Flamengo, um exemplo, Barcelona e Real Madrid, Liverpool e Wolverhampton, ou seja, são times do mesmo campeonato que jogam frequentemente sempre. Aí sim, eu sugiro a você a vir aqui embaixo ou escrever no Google o resultado, o nome dos times lá que aparece para vocês, ou vocês vêm aqui embaixo e vê aqui, ó, os confrontos diretos desses times, tá? Agora, se são times, por exemplo, vai acontecer agora na Libertadores River Plate contra Flamengo. Eu vou olhar o confronto desses 2 times últimos para me basear em aposta? Não. Eu não vou olhar o confronto desses 2 times nos últimos confrontos para me basear em análise. Por quê? Porque já se passou muito tempo, são times diferentes, são times que não jogam o mesmo campeonato, ou seja, se enfrentam raramente, tá? Então, tem que ter esse feeling também para ver o que você tá apostando. Você vai pegar uma Champions League, agora com o novo formato da Champions League, estamos tendo rodada da Champions League praticamente toda semana aí. Direto, a maioria dos times não se enfrentam frequentemente. Ou seja, você vai parar mesmo, você vai basear suas análises em confrontos de 1 ano, 2 anos atrás, onde os times eram totalmente diferentes? Não vai, né, jogador? Então você tem que se basear pelos últimos confrontos daqueles times ali nos seus campeonatos, nos últimos jogos, tá ok? Então, você consegue, cara, se você desmembrar esse site aqui, você consegue ter muita informação. Ah, Thiago, mas eu aposto em escanteio. Me fala uma forma maneira para eu analisar um escanteio. Tem 2 opções. Você pode clicar aqui na França. Por exemplo, time da França aqui. Você pode clicar aqui. E você pode buscar aqui, ó. Vai aparecer aqui, ó, ataque. Vai aparecer, ó, escanteios por partida, 5.2. É a média que a França tem na última temporada de escanteio por partida. 5.2 escanteios por partida. Você pode procurar análise dessa forma, mas eu vou te dar uma forma que eu utilizo. Eu não utilizo aquela forma ali para poder buscar escanteios, estatística de escanteio, cartão, chute. Eu não utilizo aquilo ali para poder me basear nessas estatísticas. Eu utilizo dessa forma aqui. Ah, você pode basear da forma que você quiser, da forma que você achar melhor. Mas eu, Thiago, na hora que eu estou analisando, fazendo uma análise, eu procuro buscar por aqui, ó. Já que eu vou buscar escanteios da França, então vamos lá. Vamos entrar aqui, ó. Itália e França, último jogo. Eu vou entrar em cada jogo, jogo por jogo, pelo menos os últimos 5, 6 jogos ali de cada time, e vou estar dando uma olhada. Pô, a França aqui, ó, no último jogo, teve 3 escanteios. Tá vendo? Teve 3 escanteios. Tá, e contra Israel? Vamos dar uma olhada aqui. Contra Israel, teve 8 escanteios para a França, tá vendo? Então, eu vou me baseando nisso, tá ok? Eu abro jogo por jogo e depois primeiro, que eu quero buscar um escanteio para a França a favor, eu vou olhar todos os escanteios, os últimos 5, 6 jogos, escanteios, vou fazer uma média ali se bateu ou não aquela linha que eu tô querendo buscar para a França, e também vou fazer outra análise. A França joga contra a Croácia, certo?
quem precisa sofrer escanteio é a Croácia, certo? Então, eu vou vir aqui, vou abrir aqui o time da Croácia também e vou ver quantos escanteios a Croácia sofreu em cada um dos seus últimos jogos, tá? Porque aí eu vou fazer uma análise mais aprofundada e vou estar sabendo melhor sobre isso, tá ok? Só você vir aqui, estatística e tal. Ah, por exemplo, a Croácia no último jogo sofreu... Cadê? Um escanteio só jogando contra a Albânia. Pô, jogou contra a Albânia. A Albânia é uma seleção fraca, a Croácia jogou em casa. Será que eu posso me basear muito por isso? Não, não posso. Posso me basear aqui, ó, num Portugal e Croácia. A Croácia jogou fora de casa, jogou contra Portugal, um time difícil. O mesmo nível ali de time que a França. A gente consegue se basear melhor numa coisa dessa. Por exemplo, a Croácia cedeu 5 escanteios para Portugal e fez 7 escanteios na partida. Ou seja, a Croácia manteve uma média de escanteio alta ali. Portugal é um time que tem muito escanteio também. Isso sobe a média. Então, você não vai só chegar e olhar as estatísticas daquele time durante a temporada, porque isso muda muito. Jogou contra vários times ruins, times bons, vários cenários de jogos, times que começou perdendo, jogando em casa, e pô, tu vai buscar um escanteio num jogo que o time começou perdendo, jogando em casa, pô, tu vai ver a média ali, o cara fez 10, 11 escanteios por partida, nas outras fez 2, 3, e isso subiu a média ali, tá? Então eu não aconselho vocês a olhar sobre estatística de time por temporada, tá? Eu sugiro você fazer uma média você mesmo e analisando confronto por confronto dos últimos 5, 6 confrontos de cada time, tá? Tanto do time que você quer buscar o escanteio, quanto o time que vai jogar contra ele, tá? Então, se você fazendo essas análises, você tendo um feeling também, que é claro, eu acho que após esportivas não são só análises, tá? Eu utilizo 70% do meu feeling e 30% da análise, tá? Eu utilizo muito meu feeling ali e para mim concretizar aquilo que eu acho, aquilo que eu quero buscar, eu utilizo essas ferramentas que me auxiliam a conseguir fechar uma análise, tá bom? Então, acredito que não deve basear só por estatística. Se você chegar ali, porra, vou dar um exemplo muito, muito bom. Barcelona e Atlético de Madrid no último jogo que teve agora, tá? Esse confronto era pra Barcelona, desculpa, minto, não foi Barcelona e Atlético de Madrid, foi Real Madrid e Atlético de Madrid. Tem até um vídeo no canal aqui de eu falando sobre essa análise. A gente buscou, ambas equipes marcam nesse jogo. Nos últimos 10 jogos que tinha acontecido entre Real Madrid e Atlético de Madrid, esse ambos marcam, bateu nos 10. Nos 10 jogos. Chegou na hora, na bate que a gente fez, sabe o que aconteceu? 1-0 Atlético de Madrid. Então, ou seja, as análises, as estatísticas não dizem 100% o que vai acontecer, tá? Então você precisa ter um feeling, claro. Você precisa ter um feeling e você precisa buscar as estatísticas, buscar essas ferramentas que te auxiliam para você concretizar esse feeling e você tá buscando sua análise, tá? Esse aqui foi mais um vídeo no canal, tá? Fechando a nossa série aí, um manual de como ser um apostador lucrativo, tá? É uma série de 4 videozinhos. Se você só tá vendo esse vídeo agora, assiste todos os outros. Eu acredito que vai te ajudar bastante nessa caminhada aí, tá ok? E lembre-se sempre, se inscreve no canal, deixa o joinha, porque assim que atingir 1000 inscritos no canal, eu vou estar sorteando um Pix não, 5 Pix de R$1000 para os inscritos, tá? Não perde a oportunidade, tem chance aí de você botar dinheiro no bolso, valeu? E bora pra cima, tá bom? Muito obrigado por você que assistiu os vídeos e tamo junto.